E levantou-se Josué de manhã, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e repousaram ali antes que passassem. E passados 3 dias, os oficiais atravessaram por meio do acampamento, e mandaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes e levitas que a levam, vós partireis de vosso lugar, e marchareis atrás dela. Porém entre vós e ela haja distância como da medida de 2000 covados, e não vos aproximareis dela, a fim de que saibais o caminho por onde haveis de ir, porquanto vós não passastes antes de agora por este caminho. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã entre vós maravilhas. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto, e passai diante do povo. E eles tomaram a arca do pacto, e foram diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: desde este dia começarei a fazer-te grande diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, mandarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: quando houverdes entrado até a borda da água do Jordão, parareis no Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: achegai-vos aqui, e escutai as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou Josué: em isto conhecereis que o Deus vivente está em meio de vós, e que ele lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos gergeseus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca do pacto do dominador de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor dominador de toda a terra forem assentadas sobre as águas do Jordão, as águas do Jordão se partirão, porque as águas que vêm de acima se deterão em um amontoado. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, e os sacerdotes diante do povo levando a arca do pacto, quando os que levavam a arca chegaram no Jordão, assim como os pés dos sacerdotes que levavam a arca foram molhados à beira da água, porque o Jordão costuma transbordar sobre todas as suas margens todo aquele tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam como em um amontoado bem longe da cidade de Adã, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das planícies, ao mar salgado, se esgotaram e foram partidas, e o povo passou em frente de Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor estiveram em seco, firmes em meio do Jordão, até que todo aquele povo acabou de passar o Jordão, e todo Israel passou em seco. E quando toda a gente acabou de passar o Jordão, o Senhor falou a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um, e mandai-lhes, dizendo: tomai-vos daqui do meio do Jordão, do lugar de onde estão firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, as quais passareis convosco, e as assentareis no alojamento de onde haveis de passar a noite. Então Josué chamou aos 12 homens, os quais ele havia ordenado dentre os filhos de Israel, de cada tribo um, e disse-lhe Josué: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um de vós tome uma pedra sobre seu ombro, conforme ao número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja sinal entre vós. E quando vossos filhos perguntarem a seus pais amanhã, dizendo: que vos significam estas pedras? Tu lhes respondereis: que as águas do Jordão foram partidas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou o Jordão, as águas do Jordão se partiram, e estas pedras serão por memória aos filhos de Israel para sempre. E os filhos de Israel o fizeram assim como Josué lhes mandou, que levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor o disse a Josué, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, e passaram-nas consigo ao alojamento, e as assentaram ali. Josué também levantou 12 pedras em meio do Jordão, no lugar onde estiveram os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e estiveram ali até hoje. E os sacerdotes, que levavam a arca, pararam no meio do Jordão, até tanto que se acabou tudo que o Senhor havia mandado a Josué que falasse ao povo, conforme todas as coisas que Moisés havia a Josué mandado. E o povo se deu pressa e passou. E quando todo aquele povo acabou de passar, passou também a arca do Senhor, e os sacerdotes, em presença do povo. Também os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, passaram armados diante dos filhos de Israel, segundo Moisés lhes disse. Como 40.000 homens prontamente armados passaram até a campina de Jericó diante do Senhor à guerra. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo Israel, e temeram-lhe, como haviam temido a Moisés todos os dias de sua vida. E o Senhor falou a Josué, dizendo: manda aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E Josué mandou aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes estiveram em seco, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, correndo como antes sobre todas as suas margens. E o povo subiu do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e assentaram o acampamento em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. E Josué erigiu em Gilgal as 12 pedras que haviam trazido do Jordão, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando amanhã perguntarem vossos filhos a seus pais, e disserem: que vos significam estas pedras? Declarareis a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco por este Jordão, porque o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até que havíeis passado, a maneira que o Senhor vosso Deus o havia feito no Mar Vermelho, ao qual secou diante de nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias.
E vendo como os convidados escolhiam os primeiros assentos, disse-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, ainda mais digna do que tu, e venha o que convidou a ti a ela, e te diga, dá lugar a ela, e então, com vergonha, tenhas que tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai, e senta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe para este assento melhor. Então terás honra diante dos que estiverem sentados contigo à mesa. Porque qualquer que exaltar a si mesmo, e aquele que humilhar a si mesmo, será exaltado. E dizia também ao que tinha lhe convidado, quando fizeres um jantar, ou uma ceia, não chames a teus amigos, nem a teus irmãos, nem a teus parentes, nem a teus vizinhos ricos, para que eles também em algum tempo não te convidem de volta, e tu sejas recompensado. Mas quando fizeres convite, chama aos pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque não eles não têm como te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. E um dos que juntamente estavam sentados à mesa, ouvindo isto, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez um grande jantar, e convidou a muitos, e na hora do jantar, mandou seu servo para dizer aos convidados, vinde, que tudo já está preparado. E cada um deles começou a dar desculpas. O primeiro lhe disse, comprei um campo, e tenho que ir vê-lo, peço-te desculpas. E outro disse, comprei 5 pares de bois, e vou testá-los, peço-te desculpas. E outro disse, casei-me com uma mulher, e portanto não posso vir. E aquele servo, ao voltar, anunciou estas coisas a seu senhor. Então o chefe da casa, irritado, disse a seu servo, sai depressa pelas ruas e praças da cidade, e traze aqui aos pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E o servo disse, Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E o senhor disse ao servo, sai pelos caminhos, e trilhas, e obrigue-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados experimentará da minha ceia. E muitas multidões iam com ele, e virando-se, disse-lhes, se alguém vier a mim, e não odiar a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem o suficiente para completar, para que não aconteça que, depois de ter posto seu fundamento, e não podendo a completar, comecem a escarnecer dele todos os que o virem, dizendo, este homem começou a construir, e não pôde terminar. Ou qual rei, indo à guerra para lutar contra outro rei, não se senta primeiro para consultar, se pode ir ao encontro com 10.000 soldados, vindo contra ele 20.000, se não puder, estando o outro ainda longe, manda-lhe representantes diplomáticos, e roga pela paz. Assim, portanto, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, porém se o sal perder o sabor, com o que ele será temperado? Nem para a terra, nem para adubo serve, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para o regente, conforme Susana Edute. Salmo de Asaf. Ó pastor de Israel, inclina teus ouvidos a mim, tu que pastoreias a José como ovelhas, que habitas entre os querubins, mostra teu brilho. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder, e vem para nos salvar. Restaura-nos, Deus, e faz brilhar o teu rosto, e assim seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irritado contra a oração de teu povo? Tu os alimentas com pão de lágrimas, e lhes faz beber lágrimas com grande medida. Puseste-nos como abriga de nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar o teu rosto, e assim seremos salvos. Tu transportaste tua vinha do Egito, tiraste as nações, e a plantaste, preparaste um lugar para ela, e a fizeste estender suas raízes, e ela encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sombra dela, e seus ramos se tornaram como dos mais fortes cedros. Ela espalhou seus ramos até o mar, e seus brotos até o rio. Por que, pois, quebraste seus muros, de modo que os que passam arrancam seus frutos? O porco do campo a destruiu, os animais selvagens a devoraram. Ó Deus dos exércitos, volta, te pedimos, olha desde os céus, e vê, e visita esta vinha, e a videira que tua mão direita plantou, o ramo que fortificaste para ti. Ela está queimada pelo fogo, e cortada, perecem pela repreensão de tua face. Seja a tua mão sobre o homem de tua mão direita, sobre o filho do homem a quem fortificaste para ti. Assim não desviaremos de ti, guarda-nos em vida, e chamaremos o teu nome. Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, faz brilhar o teu rosto, e assim seremos salvos. O preguiçoso não assa aquilo que caçou, mas a riqueza de quem trabalha com empenho lhe é preciosa. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho de seu percurso não há morte.